O mundo nunca respirou tanta música e o Brasil é um país importante nesse mercado internacional. Tanto é que vários artistas há muito tempo estão vindo aqui no Brasil para tocar. E apesar do dólar em alta, né, mais de R$ 4, cada vez mais cidades brasileiras estão recebendo artistas de fora. O Kiss, por exemplo, vai tocar em 2020 em Uberlândia e Ribeirão Preto. Olha, impressionante. Bom, eu sou o Léo Leomil, esse aqui é o podcast Música em Debate. Para quem não sabe, eu faço Música Fácil, canal no YouTube em que entrevisto bandas e artistas tanto do rock quanto dos demais gêneros. O link para o canal na descrição desse podcast. Esse episódio aqui também vai para o YouTube, é o especial de Natal aqui do Música em Debate, com os grandes empreendedores da música. Você está vendo esse vídeo aqui no YouTube, você pode ir no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google e ver os outros episódios do Música em Debate. Eu recomendo, tá muito legal. E para essa segunda entrevista especial aqui comigo, Nando Machado, ele que trabalhou 15 anos em gravadora. 20 anos em gravadora. Um pouquinho mais. Em 2011 ele fundou a For Music, que é uma agência de marketing e promoção de artistas do mundo inteiro que vem aqui no Brasil. E claro, baixista também da Toy Shop. Certo, não? Tô meio um pouco fora da área de shows, né? Da área do palco. Mais no backstage mesmo. Mas Toy Shop sempre presente. Mas você tem uma longa história com a banda também, quer dizer, você já tem a experiência de palco aí na sua cabeça, na sua vivência, né? Nando, cara, primeiro eu queria dizer que eu sempre quis conversar com você e eu sempre, não sei por algum motivo, eu falo assim, não, ainda não é momento, e eu tava preparando esse especial de fim de ano e falei, agora eu acho que é a hora de chamar o Nando. Pra quem não sabe, graças a ele, graças a For Music, eu fiz vários vídeos no YouTube com músicos que jamais imaginei que eu ia entrevistar, como o Gavin Rossdale, o vocalista e guitarrista do Bush. Conheci o Inspector Clouseau, que veio tocar no Lollapalooza, uma banda lá da França que é muito legal. Enfim, vários outros artistas. Conheci o pessoal a banda alemã, eu esqueci o nome agora, Nando. O Boss Uncles. Boss Uncles também, que foi demais, assim, aquele vídeo que a gente fez. E você tá sempre trazendo essas pessoas aqui, você tá convivendo com essas pessoas. E eu fiquei pensando, cara, o Nando tem um dos melhores trabalhos, um dos trabalhos mais legais do mundo, cara. Tudo tem uma aparência interessante, né? Mas tem perrengues também, a gente passa alguns perrengues também. Mas é um trabalho, eu gosto muito do trabalho. Primeiro que eu tenho a chance de trabalhar com música, né? Então sou uma pessoa privilegiada, nós temos, né? Uhum. E só poder trabalhar com música e poder trabalhar com arte, com a música que você admira, é uma coisa que não tem preço mesmo, mas a gente trabalha muito. A gente vai conversar bastante aqui, contar algumas histórias ou trocar essas ideias, mas é um trabalho bem duro, assim, não existe rotina, desde que eu comecei profissionalmente mesmo, que foi a época que eu comecei em gravadora, fim de semana é uma coisa que alguns eu tenho, outros não. Feriado pra mim também tanto faz. Às vezes você trabalha com um gringo, às vezes tem feriado que aqui lá fora não é feriado, então você trabalha normalmente. Tem sua parte também mais dura, mas como qualquer trabalho, né? Se você faz com amor, eu acho que as coisas vão dando certo e tudo. E a gente realmente trabalha com bastante amor lá. A jornalista também não tem final de semana, também trabalho bastante de fim de semana. Mas, Nando, queria começar te perguntando isso, assim, você que trabalha com vários artistas internacionais e agora em 2020 o Kiss vai voltar para o Brasil na sua última turnê, e você que é um grande conhecedor desse mundo todo, cara, eles vão tocar em Uberlândia e Ribeirão Preto, que assim, nada contra Uberlândia e Ribeirão Preto, pelo contrário, eu conheço Ribeirão Preto, acho uma cidade incrível, mas eu não me lembro de ter visto uma banda do porte do Kiss tocar numa cidade de interior, fora de uma grande capital. E eu queria te perguntar o que isso significa, o que isso quer dizer, se é que quer dizer alguma coisa, cara. Eu acho muito legal essas cidades terem a oportunidade de receber esse tipo de evento, primeiro porque elas têm estrutura para isso, né? São cidades grandes também, com bastante gente que quer ir nesse tipo de evento. Mas eu acho que é maravilhoso o Brasil, quanto mais puder distribuir um pouco das coisas, né? Tanto da área, de todas as áreas. Acho que precisa ter uma descentralização acontecer no Brasil, para as outras regiões também poderem se desenvolver.
e nesse caso culturalmente, né, tendo acesso a shows, eventos de música. Então, assim, eu acho muito legal, espero que aconteça mais vezes. Outras bandas já tinham, quer dizer, você falou, não exatamente interior, mas se você for pensar, bandas como o Scorpions, Iron Maiden, eles já tiveram essa visão no passado e muitas delas tocaram em cidades do Nordeste, mas em do capitais Norte, sempre, não, né? sempre em capitais. Mas, assim, é também uma visão parecida, né? Você levar um grande evento para uma região que não tenha também... Você não tem tanta concorrência, né? Lógico que tem as dificuldades de preço e o poder aquisitivo da população e tudo, porque são eventos caros, mas você não tem tanta concorrência. Então, até na própria divulgação do evento, né? Você vai numa rádio local, numa TV local, eles vão te abrir as portas, você vai poder divulgar seu evento num horário interessante. Então, eu acho que vale muito a pena uma visão interessante. Eu acho que a Mercury, que está por trás desse Mercury Concerts, é uma grande promotora de shows aqui do Brasil há muitos anos, e eles tiveram acho que uma excelente visão. O Kiss também é uma banda de visão, né? É uma banda administrada tem um manager, tudo, mas o Gene Simmons, sem dúvida, é o cara de negócios lá também. Ele deve ter pensado, pagou, levou. Né? Não tenho a menor dúvida que alguém acreditou no evento, bancaram, e o cara é profissional, ele tá lá, ele tem um cachê, alguém se propôs a pagar, por que não tocar numa cidade sei lá, Ribeirão deve ter 500 mil habitantes, por aí. Imagino que a região toda ali que gosta vai, né? Mas você acha que isso e é engraçado assim, porque, vamos dizer assim, vai da metade da década passada, de 2005 para cá, ou talvez até de 2010 para cá, as grandes bandas começaram a vir pro Brasil numa rotina muito grande, né? Assim, eu me lembro nos anos 90 a gente tinha uma dificuldade imensa de ver show, a gente esperava anos pelaquela banda favorita. Hoje, ano sim, ano não, quase todo mundo tá tocando aqui, né? E aí agora o dólar chegou a R$4, eu imaginava, putz, agora R$4 vai voltar a ser como era antes, né? Mas não, né? As pessoas criticam muito os promotores de shows, principalmente pelo preço, que sem dúvida é altíssimo, né? Mas se você pensar que o dólar, né, esse valor, e o tipo de negociação que eles têm também com as agências lá de fora, que são quem negocia esses cachês, esses shows, esses caras tem que tirar o chapéu para esses promotores de show, porque eles são muito corajosos, meu. É um risco enorme, porque não é? imagina você pegar, tô chutando as cifras, tá? Mas tem eventos que custam 2, 3, 4, 5 milhões de dólares. Você pegar essa grana e botar num negócio, você não sabe se no dia vai ter uma chuva que vai alagar a cidade, ou vai ter... É muito incerto, né? Esses caras, eu realmente admiro a coragem desses caras que vêm fazendo isso há anos, né? Só para dar um exemplo, a Move Concerts, que é uma grande empresa também de show, o dono da Move, ele promoveu o primeiro show do Queen no Morumbi, em 1981. Eram jovens, amigos, juntaram a grana e falaram, vamos trazer o Queen. Você imagina em 81, você coragem. Juntar com seus amigos e pegar, não sei como, não sei detalhes da operação, mas uma operação dessa tem que ter muita coragem, meu, porque são dezenas de pessoas voando, voo visto de todo mundo, hotel, alimentação. Os caras não aliviam, por ser Brasil, por a gente ter essa situação econômica difícil, não aliviam em nada os custos. Então, os shows aqui, inclusive, às vezes os promotores pagam mais caro ainda do que promotores da Europa, dos Estados Unidos, porque, lógico, pelo número de cidades que as bandas fazem, né, nos Estados Unidos ou na Europa, o preço da produção dilui muito, né? Mas aqui, o cara vem para a América do Sul fazer 5, 6, 7 shows, ele tem que... toda aquela logística vai ser cobrada de alguém, né? Mas é bastante trabalho e esses caras, como você falou, correm muito risco, né? E, Nando, esse papo todo para chegar no trabalho teu que eu vejo, né? Que é essa relação que você tem com um artista que vem para cá e você ajuda a divulgar o trabalho dele aqui dentro. Acabei de lembrar, eu entrevistei o Papa Roach também por você, o Jonathan Wilson. Foi bem legal. O Jonathan Wilson, que toca com o Roger Waters, não sei se toca ainda, mas toca ainda. E foi bem legal essa entrevista também. Tá tudo lá no YouTube para quem quiser assistir. Queria que você contasse um pouco desse trabalho. Como é que é receber essa galera, divulgar eles aqui dentro. Quer dizer, divulgar... Eles já são conhecidos, né? Mas trazer as novidades deles pra cá, né?
Eu trabalhei muitos anos em gravadora na área, primeiro na área de televisão, eu cuidava da divulgação, especificamente em TV. Durante 10 anos, 11 anos, eu trabalhei em 3 ou 4 gravadoras nessa área. Trabalhei na Sony, na BMG, na Zomba Records e na DEC, sempre cuidando da área de TV, desculpa, e um pouquinho de rádio. Fiz às vezes imprensa, conheci muita gente dessa área, mas mais focado em TV. E depois eu acabei indo trabalhar na EMI, no departamento de marketing internacional, e fiquei 6 anos na EMI. Depois a EMI foi vendida para a Universal, fiquei mais um tempo na Universal, mas sempre nessa área do marketing internacional, que basicamente significa você receber o material, os artistas, os lançamentos, o release de lançamentos, né? Um calendário de lançamentos lá de fora das outras, da matriz, da filial, das outras filiais da gravadora, e decidir o que fazer com aquilo, né? Muitas vezes tem coisas que vêm já prontas, né? Artistas que você é obrigado a lançar, que são nomes mais famosos, tudo, e alguns você tenta definir, isso aqui pode pegar no Brasil, isso aqui tem chance de estourar. Então é um pouco daquilo que já vem pronto, que já é imposto, né, lá pela gravadora lá de fora, e algumas coisas que você pode às vezes arriscar e falar, isso aqui eu acredito que possa entrar numa novela, ou possa ter um trabalho legal de rádio, enfim. E aí eu fiquei, nesse outro tipo de trabalho que é o marketing internacional, eu fiquei mais 10 anos. Então, quando eu saí da Universal, como hoje em dia você tem poucas gravadoras, né? Uhum. E com o crescimento do streaming, o Brasil se tornou um mercado mais importante, principalmente por esses países emergentes com um alto nível com uma população grande, ele tende a ter números grandes na área digital, né? Então, se você falar venda de celular, ou venda ou internet, ou qualquer coisa relacionada, né? O streaming, o YouTube, que são plataformas que dependem de números, elas têm chance de se desenvolver bem no Brasil, né? E aí foi o que aconteceu. Então, com o streaming, o Brasil se tornou um mercado mais importante. E quando eu saí da Universal, eu percebi que só existiam 3 majors. Quem que ia cuidar de todos esses artistas internacionais, que tanto os que são famosos já e querem vir para o Brasil fazer shows, já tem uma carreira aqui, ou os emergentes, né, que querem ficar mais conhecidos e precisam desenvolver um mercado novo e querem apostar em mercados novos, né? Então a gente começou a For Music. O que eu acho legal, Nando, é que de tudo que você está falando, a For Music, então, ela não existiria num mundo de 10 anos atrás, de 15 anos atrás. Ela só foi possível você abrir essa empresa, começar esse trabalho, apesar de ser o mesmo que você fazia para a gravadora, mas com o seu próprio CNPJ, porque o mundo mudou, né? Mais ou menos. Eu acho que outros serviços iam ser necessários, como eu falei, por exemplo, a distribuição física, né? Uma outra atividade que a gravadora realizava, algumas até realizam, mas de uma forma muito menor hoje. A gravadora, ela só vendia CD. Na época do CD ou do LP, ela era uma empresa, contratava os artistas, gravava os artistas, produzia aquele conteúdo e lançava aquilo em produtos físicos, né? Durante muitos anos foi assim, desde, sei lá, anos 50 até 2000 e pouco. E então, assim, esse serviço da distribuição é uma coisa que a gente até começou fazendo. A gente distribuiu alguns labels internacionais como Beggars, a gente lançou o disco do Alabama Shakes, Queens of Stone Age, que é da Matador, a gente lançou Beirut, Grimes, Radiohead, lançamos um disco maravilhoso do Jack White, com gravações demo. Então, a gente fez um pouco disso, só que mudou realmente, então a gente foi focando no que o cliente precisava, que é essa parte do marketing de distribuição. A Beggars, por exemplo, ela não tem interesse em abrir um escritório no Brasil. Sabe a burocracia que é? Abrir um escritório, alugar uma casa, contratar pessoas. É uma dor de cabeça enorme para eles, né? Então, eles contratam a gente, eles podem contratar a gente por 1 mês, por 3 meses, por 6 meses, por 1 ano, ou virar um cliente fixo, né? Então, a gente tenta entender o que o cara precisa, o que ele... Como eu falei, a gente tem que achar solução para ele, não se tornar um problema para ele, né? E o que esses artistas buscam, geralmente? O que eles te pedem, geralmente, quando eles... Olha, o artista, o que ele precisa para
desenvolver um mercado novo, né? Que na verdade o Brasil é um mercado alternativo para ele, é um mercado secundário, né, para os artistas internacionais, porque, lógico, os Estados Unidos é o mercado principal, Inglaterra em segundo lugar e, consequentemente, a Europa. E aí tem a Austrália, tem o Japão, o mundo é grande, né, nesse sentido. E o Brasil fica lá, talvez, no oitavo, junto com o México, sétimo, oitavo mercado, na média, né? Tô falando em termos bem por cima, assim, não estou falando nada muito detalhado, mas o Brasil acabou se tornando esse país importante, né, por causa do streaming. Só para concluir essa questão da sua pergunta, o que eles procuram aqui? O cara, para ter uma carreira no Brasil, o que quer dizer ter uma carreira no Brasil? Por um lado, ter muitos fãs consumindo a música dele digitalmente, né? Uhum. Tanto seguindo nas redes sociais, ou ouvindo no streaming, no YouTube, vendo os vídeos, ou fazendo show. A principal meta dos artistas é desenvolver um mercado de shows, né? Que é lá que ele ganha dinheiro mesmo, de verdade. O artista ganha dinheiro com show. E o streaming é uma coisa que corre paralelo a isso, que é uma coisa mais imediata, né? Se ele consegue estourar uma música no Spotify ou numa plataforma grande de streaming, ele vai ter um resultado financeiro ali mais ou menos imediato. Mas a longo prazo, o foco principal é desenvolver um novo mercado para vir fazer show. Mas tá, os dois estão conectados, porque ele Totalmente. vem aqui, ele se divulga, ele faz público, o pessoal vai ouvi-lo no streaming e aí vai ter algum contratante interessado em trazer ele para fazer show, né? Ô Nando, e nessa sua jornada aí, quem que você já conheceu que... Eu imagino que um monte de gente. Olha aí, cuidado. Não posso falar mal de ninguém. Eu prefiro falar bem dos outros. Eu tenho histórias boas pra falar bem, mas... Eu digo de conhecer de gente, de artista que você, sempre quis conhecer um ídolo ou uma referência, tipo, sei lá. Eu fui muito feliz no tempo que eu trabalhei na EMI. E, pô, era um catálogo internacional, artistas internacionais sensacionais, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar com a Iron Maiden, que é a banda que eu ouvia desde 11, 10 anos de idade. Comecei a tocar baixo um pouco por causa do Iron Maiden e tal. Então, eles estavam vindo pro Brasil com a Summer Back in Time Tour. E vindo pela primeira vez com avião e tal. Dos anos 80. Não. Foi agora, em 2007, eu acho. Quando eles vieram fazer aquela turnê que era foi no só Palmeiras os clássicos. o show. Só os clássicos, tá. Foi no Palmeiras antes da reforma, o primeiro show, se eu não me engano. E aí eles estavam vindo com o avião e eles tinham uma oportunidade para fazer um programa de TV. A gente decidiu na gravadora que seria o Fantástico. E eles, como eles estavam vindo de Bogotá pro Rio, a ideia era levar o Álvaro Pereira Júnior do Fantástico para Bogotá e ele voltar no avião com o Iron, entrevistar o Bruce Dickinson e fazer a matéria. E eu era o cara do Internacional, eu fui acompanhar essa gravação. Então, ir para Bogotá, ver o show do Iron lá com o pessoal do Fantástico, super queridos lá, o pessoal da Globo. O Álvaro já foi meu chefe. Ele é ótimo, e um cara super inteligente e gente boa mesmo, você conhece muito melhor que eu. Então, e aí a gente voltou junto no avião, entrevistou o Bruce Dickinson. Então, essa oportunidade de trabalhar com o Iron, né, desde criança, foi bem legal. Mas assim, foram muitas oportunidades legais. Eu digo que eu sempre digo, eu trabalhei com muitos artistas, muitos, que vão desde Tiririca até Tony Bennett. Então, caraca, pensa tudo que tem aí no meio. Eu trabalhei, inclusive, com os dois. Mas tudo que tem no meio, de Tiririca a Tony Bennett, eu trabalhei. De que você apertou a mão, assim, que você conheceu pessoalmente. Assim, as pessoas têm, às vezes, uma visão, e você é amigo do artista, ou conhece o cara. Quer dizer, você conhece naquele momento super profissional e, às vezes, o cara, daqui a 5 minutos, talvez nem lembre da sua cara, ou do seu nome, ou o que aconteceu ali, né? Mas alguns artistas a gente constrói uma relação bacana e os caras, na verdade, quando eles vão para outro país, eles têm que ter confiança em alguém, né? Ou o empresário, ou o artista. Eles precisam achar alguém que eles podem confiar,
que vai falar, realmente, esse programa de TV é legal, vale a pena fazer, esse programa de rádio é legal. Não, essa rádio não é legal você ir, porque ela só fala de fofoca, ou então tal entrevista não vale. Então ele precisa dessa consultoria, né, local. E eu sempre fui um cara sincero e sempre trabalhei com essa verdade, então acho que os caras gostam disso. Tive chance de trabalhar com alguns artistas, sei lá, com Katy Perry, por exemplo, ela veio acho que 3 vezes pro Brasil, eu trabalhei com ela as 3 vezes, então não que eu conheço a Katy Perry, ela não sabe nem que eu existo, né? Mas ela vê aquela cara, ela fala, aquele cara é o cara da EMI do Brasil, eu lembro dele. Então, o cara sabe que você tá lá brigando pelo melhor pra ele, né? Que é o que importa, né? Mas teve algum cara que você conheceu pessoalmente que você falou, poxa, esse cara, além do Bruce, outro nome que você também tenha uma situação interessante? Eu teve uma situação, foi bem bacana quando o Coldplay fez o Rock in Rio. Eu não lembro exatamente o ano, deve ter sido 2011. Deve ter sido 2011 ou 2009. Não, 2009 não teve. 2009, foi 2011, então. Foi 2011. Primeiro da nova foi 2011? Foi 2011. Ou 2011 ou 2013. E aí tava um grupo da EMI, tinha uma pessoa da Inglaterra, uma pessoa do México e uma outra pessoa, e eu. E aí o Chris Martin saiu do camarim e falou, algum de vocês fala português? Eu preciso de ajuda com uma coisa aqui. Aí todo mundo apontou pra mim. E aí entrei no camarim com o Chris Martin e eu preciso da sua ajuda porque eu preciso traduzir as coisas que eu vou falar no show em português. E eu preciso anotar como elas soam, né? E aí eu falei, não, beleza. Aí ele falou, como eu falo, thank you, it's great to be here, em português. Eu falava, obrigado, é bom estar aqui. Aí ele anotava, obrigado, é bom estar aqui. Sério, cara? Aí, tipo... E foi engraçado porque, sei lá, ele perguntou umas 10 frases, assim, ele traduziu, agradeceu, super, super educado, super legal. E aí no show, isso me chamou a atenção, porque ele falava exatamente as coisas que eu tinha falado. Sei lá quem tava do meu lado, eu falei, tudo que ele tá falando, fui eu que falei pra ele. Puta confiança, né? O cara sabia, imagina se eu tivesse feito uma pegadinha ali, eu ia ser... Nunca mais ia trabalhar na vida, né? Mas ele realmente confiou. Mas foi legal, porque o cara... Você vê, essas pessoas são grandes artistas, famosos, pessoas que querem estar perto, mas eles são tudo gente normal também, né? Se você for pensar, eles estão lá fazendo trabalho. Então, é legal entender o lado dos caras também. Nando, é isso, cara? Pô, é isso. Esquecemos de falar alguma coisa? Obrigado por ter me colocado no especial de Natal. Pô, me sinto aqui, quase o Papai Noel, meu. Tô com a barba, já tá ficando meio branca. Cara, você tem uma carreira invejável, assim, cara. Imagina, acho que a sua vida na música é muito interessante, assim. Você é a prova de que dá pra viver de música. Você vê, mas é aquela coisa, né? Você falou no começo do programa. Eu comecei na música querendo ser artista. Na verdade, não queria ser artista, queria ser músico. Eu comecei tocando, né? Então, a minha relação com a música realmente ela é muito especial. Eu não me vejo trabalhando com nenhum outro tipo de matéria-prima. Então, eu comecei tocando, depois tive banda, tinha uma banda de metal, depois o Toy Shop também entrou, mas fui enveredando pelo lado profissional trabalhando em gravadora e conhecendo muita gente. Tenho muitos amigos no mercado, me divirto muito ainda e espero me divertir bastante ainda no futuro. Gosto do que eu faço e acho que é uma dica até para, não sei, posso ter a pretensão de dar uma dica para os ouvintes, mas se você faz o que você gosta, em qualquer área, né? Eu acho que você trabalha feliz e faz um bom trabalho. Se você faz uma coisa que você não gosta, você acaba não fazendo o seu melhor, mas se você ama o que faz, acaba dando certo. É isso aí. Eu queria te dizer que a primeira vez que eu te vi na vida foi na Expo Music 2016, você tocando no stand da Shure. É mesmo? Toy Shop. Era um acústico que a gente fez. Era um acústico que vocês fizeram. Grande banda, meu. Eu gosto muito do Toy Shop. O Val Santos é o cara que faz as músicas, o Guilas, o baterista, e a Natasha, o Gabriel também. Todos trabalham com música até hoje, cada um na sua área. São excelentes, grandes amigos de muitos e muitos anos. Gosto muito de todos pessoalmente. Tocar também é muito divertido. É que depois que a 4Music engrenou mesmo, que eu saí do CLT e fui ser empresário, eu realmente me dediquei muito e o tempo que sobra eu fico mais
Tem que fazer escolhas, caseiro também um pouco, porque Precisa. a gente Cuidar precisa da ficar um família. pouco em casa. Nando, mais uma vez, super obrigado. Nando Machado, fundador da For Music, um dos grandes empreendedores da música desse país, talvez um dos caras... eu arrisco dizer, um dos caras mais importantes aí do mercado da música hoje. Imagina. Não, é assim, cara. Boa. Então eu te agradeço mais uma vez. Esse aqui é o Música em Debate. Pra quem não sabe, eu sou o Léo Leomil. Tem um canal no YouTube chamado Música Fácil. O link tá na descrição. Quem tá vendo no YouTube, o Música em Debate tá no Spotify, no Google App, né? Já falei tudo isso no começo, mas é sempre bom repetir. Escuta que tem muito episódio bom, muita entrevista legal. E o Música em Debate é gravado aqui no Estúdio Teses, a produção executiva de Camila Rondon. A gravação e edição de áudio é de Vitor Santos e Lucas Weingartner. É isso aí. Tem mais episódios aqui. Ficam com a gente. Até a próxima.